Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. E eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias, trazendo sempre uma dica importante para o dia a dia do cidadão. Muito boa noite, muito obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Emerson, na terça-feira nós falamos de um assunto, você falava de inovação. Sim. E criatividade, e nós ficamos de dar uma sequência a esse assunto, não é mesmo? Exato. E o que você traz nesta sequência do tema? Bom, a gente falou de criatividade e inovação, e aí até você colocou, né? Eu quero saber mais esse negócio da inovação aí, né? Exatamente, foi a inovação que ficou em aberto. A criatividade com planejamento é inovação, sem planejamento é improviso, né? Uhum. E como é que então eu crio uma inovação? Eu listei aqui 10 dicas, né? Que são para a gente pensar como é que a gente consegue trazer inovação. Por exemplo, primeiro ponto, suspender julgamento em relação às ideias que a gente tem. Porque muitas vezes você pensa na solução e você fala, mas será que vai dar certo? Né? Você já julga antes da implementação. Então, entendi. Primeiro passo pensa primeiro a ideia, desenvolve a ideia, suspende julgamento. Né? Tá. Não tem ideia ridícula nesse primeiro momento. Não tem ideia Pode ser a coisa mais assustadora do mundo. Mais absurda do mundo, exatamente. Você vê, esses dias um cara me disse o seguinte, né? Que a coisa que ele quer resolver é o guarda-chuva. Por quê? Porque você já percebeu que o guarda-chuva, o melhor lugar do guarda-chuva é o meio do guarda-chuva. Mas quem está no meio? O cabo. Não é você. Você fica meio deslocado ali, né? Então, quer dizer, se é uma coisa para proteger você da chuva, teria que ter um outro jeito de resolver isso. Mas eu já pesquisei isso e já vi que na China o pessoal coloca um chapéu guarda-chuva. Então, aí ele de fato não tem cabo e ele fica no centro, se protege da chuva. Olha aí. É uma inovação que teve uma ideia talvez absurda, mas que não teve julgamento, né? Ele conseguiu transformar a ideia absurda num produto real. Sem dúvida. Então, primeiro, suspender julgamento. Segundo, defender prós e contras. Quando você coloca a ideia, quais são os benefícios, depois quais são os riscos. Mas, lembre, suspenda julgamento em relação aos riscos. Porque se você observar alguns riscos em relação à sua ideia, você pode trabalhar ações que possam mitigar esses riscos. Né? Pensa coisas que poderiam minimizar esses riscos. Tá. Para isso, o que é legal? Você compartilhar com pessoas essa ideia. Então, você compartilha com a pessoa e eu já falei isso aqui, né? A gente adora resolver problemas dos outros, né? Então, quando alguém te conta uma situação, você fala, por que você não faz isso? Então, aproveita, né, esse conselho gratuito que as pessoas adoram nos dar e pergunta para ela, o que você faria para resolver esse problema de uma ideia assim? Com certeza a pessoa vai querer resolver o problema, né? O quarto é você sempre anotar as coisas que você pensa, porque bons insights podem gerar muitas coisas interessantes. E a gente tende a esquecer aquilo que a gente não anota. Eu, por exemplo, do lado da minha cama tem um caderninho com uma caneta. Às vezes eu acordo de noite com alguma coisa, eu vou lá e escrevo. Ou se eu tenho um sonho, alguma coisa, eu escrevo, no outro dia eu lembro o que aconteceu. E pode ser, e já aconteceu de muitas coisas, eu consegui resolver com aquilo que eu pensei à noite. Por quê? Porque o teu cérebro precisa de descanso também, para achar soluções. Não, e fora que você falou um negócio interessante, porque o sonho, às vezes você tá ali num sonho tão profundo e vem uma ideia boa mesmo. Sim. Só que passou a madrugada, você já não lembra mais nada. Não lembra mais nada. Vai embora, né? E aí você quer lembrar do negócio, você não lembra. Não tem como. É aquele momento, né? Outra dica que eu dou é você usar o melhor horário para resolver problemas difíceis. A gente tem um melhor horário, o horário que a gente é mais produtivo, né? A pessoa fala que é muito pela manhã. Pra mim, é mais fim de tarde e noite. Então, se você tem um problema grande para resolver, procura resolver nesses horários que você é mais produtivo mentalmente. Por quê? Porque consome muita energia você resolver problemas, né? Mas criatividade nada mais é do que resolver problemas. Sem dúvida. Ser criativo, ser inovador é resolver problemas que sejam talvez seus e dos outros. Sim, sim. E quando você resolve o dos outros, lembra do filme Joy, da menina que inventou o esfregão? Ela ficou milionária porque ela resolveu o problema de um monte de domésticas, né? E aí virou aquela febre. Ela resolveu o problema dela, mas que não era só dela, né? E que acabou, ela na verdade meio que aquela coisa do inconsciente coletivo, né? Exatamente. O consciente coletivo, né? De captar a ideia de todo mundo de repente estava precisando aquilo que você falou, né? Exatamente. Uma outra coisa interessante é você fazer coisas inusitadas, coisas que você geralmente não faz, né? Hoje eu estava vindo para cá no metrô, na Faria Lima, e aí eu vi 2 rapazes e uma moça descendo a escada rolante pela escada que sobe.
É óbvio que tem um risco aí até, né, de se machucar. Mas você pensa, o cérebro dessas pessoas tiveram que trabalhar diferente. Porque o chão estava mostrando uma coisa e elas estavam vendo outra. Com certeza isso é um exercício criativo. Porque te desloca de uma situação confortável, você precisa resolver. Sem dúvida. Então isso é bacana. Apenas a gente deixa esse alerta para que ninguém faça isso. Ninguém faça isso porque isso tem um risco grande. Né? Exatamente. Mas eu pensei, olha só, coisas inusitadas, né, nos provocam. Sem dúvida. Depois, pensar que a geografia não nos impede de fazer mais nada, porque tá aí o mundo da internet, redes sociais, então se a sua ideia é boa aqui em São Paulo, pode ser boa em Manaus, pode ser boa em Londres. Então você tem essa possibilidade com a internet. Essa universalidade também, Exatamente. Jamais esperar condições ideais, porque elas nunca existirão, sempre vai faltar algo, vai faltar dinheiro, vai faltar tempo, vai faltar vontade, sempre vai faltar algo. Então, situações ideais nunca existirão. Né? E depois, relembrar situações do passado em que você resolveu problemas difíceis. Como é que você fez para resolver? Se você foi capaz de resolver aquelas, você consegue resolver as de hoje e as de amanhã. Né? Ou seja, você se empoderar que você é capaz de fazer coisas. Que vai capaz de atravessar, passar por obstáculos. Exatamente. E, para fechar, uma frase que é, né? Inovação, na realidade, é um plágio não detectado. É um plágio não detectado. Por quê? Porque quando eu inovo, nossa, que bacana, mas talvez eu copiei aquilo de várias pessoas e juntei numa coisa só. Sem dúvida. Mas ninguém detectou, por quê? Porque eu tenho o meu olhar sobre aquelas coisas, assim como você tem o seu olhar sobre aquelas outras coisas. E, encerrando, citando uma frase do David Bowie, que perguntaram para ele por que ele era uma pessoa tão criativa. Ele disse que ele só estudava e só via as coisas que ele podia roubar. Ou seja, tudo que ele criou, ele copiou de alguém e melhorou, adaptou. Que então, é o que você falou anteriormente, né? Exatamente. Tá certo. Então são esses pontos aí pra gente pensar, né, e conseguir aplicar no dia a dia para se tornar mais criativo, mais inovador. E você tá muito criativo com esse quadro, com esse quadro aqui. Viu, Emerson Wesley Dias? Deixando seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais tem o canal no YouTube, também tem a fanpage no Facebook, O Inédito Viável. Mande sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, a gente vai falar aqui no ar. Tá certo, e vê se vem nessa mesma linha aí que tá muito bom aqui, também na terça-feira da semana que vem, novamente, viu, Emerson? Estaremos aqui.